Boa tarde, boa noite a todos e todas que irão assistir a esse vídeo, né? Hoje é a 23ª edição do projeto Café, Cultura e Diversidade. E aí, o tema de hoje é de bastante relevância, né, para toda a sociedade civil, né, e também para as comunidades religiosas, né, conhecidos também como povo de terreiro, religiões de matriz africana. Teremos a honra de receber o Pai Manel aqui, falando um pouco sobre a sua vivência. E o tema desse momento, né, o tema dessa fala, na verdade, é liberdade religiosa e respeito. Né? A prática religiosa e respeito, as considerações a partir da vivência de Pai Manel. Então é isso, e fiquem atentos, né, a tudo que for discutido aqui, colocado, e é uma honra tê-los nos assistindo depois. Por conta da pandemia, essa edição também está sendo gravada, tá? O Raul está respeitando as regras colocadas pelos decretos. Manel, muito obrigado por ter aceito o convite, é uma honra tê-lo no nosso projeto. E é isso. Axé. Coisa boa, coisa boa. Olá a todos, meus queridos e minhas queridas. É grandioso, de primeira instância, estar nesse espaço que é tão aconchegante e que nos contempla há muitos anos, o Raul Rock Bar, que sempre abre as suas portas para o entretenimento, e a gente consegue aí contemplar nessa casa a nossa vivência de divertimento. E hoje, a gente fazer parte de um projeto como esse também é mérito do Raul Rock Bar. Quero desde já agradecer a todos os meninos que fazem esse projeto. É de grande valia com que possamos estar discutindo, estar problematizando e, acima de tudo, trocando conhecimento, que essa é a grande proposta. E aí, quando a gente fala sobre religiosidade e respeito, os meninos me convidaram para justamente falar um pouco da minha vivência, né, enquanto sacerdote de Umbanda, e falar um pouco das experiências na qual eu passei até hoje. E aí, a gente vai fazer uma troca, porque a gente vai conversar bastante sobre. Os meninos vão ficar extremamente abertos a perguntas e eu vou estar respondendo da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início. Eu sou Manuel Santos, sou sacerdote de Umbanda, filho da casa da Caboclo Iracema, onde meu sacerdote é Pai Neuli, e desde 2016 que abri minha casa, localizada hoje no bairro Betolândia, chamada Comunidade de Umbanda Filhos de Fé. E nessa vertente, entre o período aí de 2017 e 2018, quando a gente se muda para Betolândia, logo no início, nós tivemos um processo bem complexo, porque no primeiro dia que abrimos a casa, era um toque de Exu, era uma gíria de Exu, até porque a casa trabalha com Umbanda, trabalha com o culto da Jurema Sagrada e também trabalha com o culto a Exu e Pombagira. Então a abertura da casa nós fizemos com a louvação aos senhores Exus e Pombagiras. E no meio do toque, que estávamos no nosso espaço, né, contemplando o nosso sagrado, 3 homens bateram na nossa porta e uma das médias foi atender. Graças a Deus ela não abriu a porta, ela simplesmente olhou pela fresta e perguntou, até porque estavam todos dentro da casa. E eles disseram para ela que, ordenando que parasse o trabalho, né, parasse o toque, porque senão Deus iria chegar lá e iria destruir com tudo. E eles iriam entrar dentro da casa, aí realizando esse ato de acabar com aquele momento. Então isso gerou um burburinho inicial, mas a gente continuou o trabalho. Logo após que terminamos, entramos em contato com a polícia. Infelizmente naquela ocasião a polícia não deu assistência, mas logo após, como eu sou uma pessoa que não consigo me calar, nós fomos às praças, nós fomos às ruas, nós lançamos nota em muitos terreiros em Juazeiro do Norte, pessoal de fora, de Fortaleza, de Campina, lançando notas de repúdio, né, referente a isso. Saiu na TV, foi para as redes sociais. Então é o ponto-chave inicial para a gente começar a nossa discussão, né? Porque eu passei por essa situação, como também passei por muitas outras.
E como sempre foi uma pessoa de militância, até porque de uma boa parte da caminhada em respeito à liberdade religiosa, eu fiz parte juntamente com Dona Erlânia e com toda uma equipe, né, com todo um grupo de várias outras casas. Nós trabalhávamos aí durante meses para realizar a tão famosa caminhada que sai da prefeitura e vai para a Praça Padre Cícero, que é a caminhada em defesa da liberdade religiosa. E quantas as casas eu não levantei bandeira, não lancei notas de repúdio, e quando menos espera estava acontecendo com minha casa. E aí a gente sempre se depara com uma realidade que ela não é distante, ela sim está próxima a nós, e a gente precisa entender, quando a gente fala de processos religiosos, compreendendo a sua diversidade, e acima de tudo, quando a gente fala sobre respeito, que respeito para mim nada mais é do que plantar uma cultura de paz. E aí a gente vai falar, né, sobre essa cultura de paz e o quão ela é importante para todos nós. Até porque cada um tem um direito, né, isso constitucionalmente falando, em realizar suas práticas religiosas, em saudar o seu sagrado, independente do qual seja ou da forma que seja. E aí, mediante isso, a partir do momento que isso é violado, né, você acaba confirmação. E a partir do momento que esse direito é violado, do outro realizar o seu sagrado, pelo simples fato de você não ter crença no sagrado do outro, e aí você acha que tem o direito de impor a sua vertente religiosa como uma verdade absoluta. E aí isso vai entrar em outros padrões, né, em outros parâmetros, que é justamente na vertente da intolerância religiosa, que é crime. Precisamos entender isso, tá? E que não é simples, entra dentro dos processos de preconceito também, e acima de tudo, de um fator humano, até porque você está violando o direito do outro a realizar o seu sagrado, a ter a sua fé, né? Então, mediante isso, a gente fala de uma forma muito direta para todos, para que a gente possa aí trocar figurinhas quanto a isso. E a partir do momento que eu for falar de Umbanda, eu acho que eu já posso dar uma introdução, né, inicial sobre o processo de Umbanda, o que é Umbanda, como surgiu a Umbanda e o que realmente ela representa, né? Então vamos lá. Em 1908, na cidade de Neves, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, um adolescente de 17 anos, chamado Zélio de Moraes, começou a ter processos mediúnicos em casa, a família extremamente católica, e nessa vertente, obviamente, o menino tendo processos de incorporação em casa, a família logo demoniza aquela situação, né, dizendo que ele está possuído pelas energias negativas, pela força demoníaca, e logo convoca o padre da cidade para que possa ir lá tratar do menino. Então isso é muito comum, vocês vão perceber que isso acontece durante todo um processo histórico de várias outras pessoas que também já passaram por isso. E nessa vertente, o padre, não entendendo o que estava acontecendo, né, disse que não tinha como resolver aquela situação, e logo um médico da família disse que era uma situação de espíritos e que levasse para Niterói, porque lá já existia a Confederação Espírita do Brasil. E nessa vertente, a família de Zélio levou o adolescente para o centro espírita, e lá no centro espírita houve uma sessão, aonde nessa sessão o presidente, na época, que estava sediando a sessão, convocou a todos os outros médiuns para realizar o trabalho, e nessa vertente, quando abre-se o trabalho, Zélio de Moraes, juntamente com outros que estavam lá, começa a incorporar, né, mentores com aspecto de velhos, de caboclos, enfim. E logo nessa situação, o presidente interrompe a sessão, solicitando com que aqueles espíritos pudessem desincorporar dos aparelhos, porque lá não trabalhava com essa qualidade de mentores. E nisso, Zélio, novamente tomado por uma força, começou a questionar com o presidente da época do centro espírita. E foi uma conversa muito acalorada, porque ele estava justamente perguntando
por que que o dirigente não parou para ouvir, ou nem tampouco buscar entender, né, determinadas mensagens sobre aqueles espíritos que estavam ali. E aí ele frisou que por conta de seu processo cultural, né, por conta de sua vivência, não teria a condição de trazer mensagens do plano superior para a Terra. E perguntou, indagando ao espírito que estava em Zélio, qual era o nome dele. E aí é onde o primeiro relato do grande caboclo, que é o responsável pela religião de Umbanda, que é o caboclo das sete encruzilhadas, onde ele se denomina, se queres o nome, sou o caboclo das sete encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos abertos. Para mim não haverá caminhos fechados. E frisou, dizendo que no outro dia, isso era no dia 15 de novembro, no outro dia, dia 16 de novembro, na casa de Zélio de Moraes, lá na cidade de Neves, iria dar-se início a uma nova religião, aonde iria acolher a todos esses espíritos, né, essa gama de mentores que já estavam nos planos espirituais, esperando um espaço para trabalhar, aonde essa religião iria acolher caboclos, pretos velhos, herês e várias outras qualidades de mentores que viessem para trabalhar. E novamente houve esse diálogo, né, entre o dirigente e o caboclo das sete encruzilhadas, já manifestado em Zélio de Moraes, questionando se iria ter pessoas para ver esse fenômeno acontecer. E no outro dia, dia 16, às 8 horas da noite, a casa de Zélio estava lotada e o caboclo das sete encruzilhadas veio com outros mentores também, incorporando em outros médios que ali estavam, e ali deu-se início a Umbanda, dizendo que a partir daquele dia seria dado o pontapé inicial para essa religião no Brasil. E a Umbanda ela é muito simples de ser compreendida, porque ela tem uma lei e essa lei é primordial. A Umbanda ela quer dizer que é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Todos os mentores que passam dentro de uma linha de Umbanda, todos os espíritos, sejam de quaisquer falange que for, estão desse crivo, estão sobre essa lei. Estou manifestando para a prática da caridade. Então a Umbanda é essa grande mãe que acolhe vários mentores. Hoje, por conta de toda uma vertente da Umbanda ter saído do Rio de Janeiro e agregado outros estados, novas qualidades de espíritos também foram se agregando à Umbanda, até porque ela vai ter essa mescla realmente de outras manifestações religiosas também, como o catolicismo, como o espiritismo, como o xamanismo, como as bruxarias europeias. Então ela vai fazer esse mix muito grande e obviamente vai agregando aí vários mentores. Hoje a Umbanda ela tem uma vasta quantidade de falanges espirituais que trabalham como ciganos, boiadeiros, cangaceiros, médicos de cura, léguas, povo do mar, povo de Ogum, enfim. E aí a gente vai entrar num leque muito grande de mentores. Então, basicamente, de fato, a Umbanda ela é uma religião brasileira. Ela foi considerada como uma religião de matriz africana pelo fato de que no Ministério da Cultura houve-se uma necessidade de pegar todas essas manifestações como Candomblé, Jurema, Umbanda e várias outras, os Xangôs, várias outras, e colocar em uma denominação. E aí denominaram como religião de matriz africana e afro-indígena, né? E isso é muito bacana também, até porque foi a partir disso que muitos processos dentro do Ministério começou a surgir, como editais, que davam suporte a casas conseguirem verbas para construção, conseguirem verbas para projetos. Vários projetos culturais surgiram a partir disso, várias discussões dentro do próprio plenário sobre direitos, leis e deveres, né, referente a isso, até porque a Umbanda também é uma religião de resistência. E aí a gente pode discutir sobre esse processo de resistência lá na frente, até porque lá em 1940 a Umbanda era considerada como uma religião, como um processo marginalizado. Então as polícias e todo uma segurança pública invadiam os terreiros, até porque era considerada como um ato marginalizado. E aí a gente pode entender isso um pouquinho mais lá na frente, para não bugar a mente e a gente conseguir aí dar caminho referente a isso. Independente de toda uma vasta, né, diversidade religiosa, em Juazeiro do Norte, conhecida como a capital da fé, tão grandiosa pela figura do Padre Cícero, que eu tenho um carinho e um apreço imenso por toda a sua vertente, toda a sua história,
E além disso, por tantas outras manifestações religiosas que Juazeiro também contempla. Hoje, enquanto religiões de matriz africana e afro-indígena, nós temos aí, eu acredito que o último censo, digamos assim, né, a última análise que foi feita por todo um estudo do pessoal do SEDEST, nós temos aí em média de 89, 88 terreiros em Juazeiro do Norte, né, entre Umbanda, Candomblé, Jurema e Quibanda, que é o culto de Exu. Então é muito extenso a quantidade de terreiros. Acredito eu que hoje isso já tenha aumentado bastante. Eu não estou acompanhando muito, mas na época em questão que a gente discutiu sobre, já tinha esse leque grandioso de quantidade, né, de casas abertas aqui em Juazeiro. E paralelo a isso, também nós temos muitas igrejas evangélicas, imensas, grandiosas igrejas evangélicas, templos espíritas, nós temos o pessoal da Agnose, nós temos o pessoal maçom, enfim, nós temos uma vasta diversidade de manifestações religiosas em Juazeiro. Então, eu acredito que para que a gente conviva grandiosamente, de primeira instância nós temos que pegar um na mão do outro, até porque nós temos que compreender que as divindades, elas estão para somar e não para segregar, né? Elas estão realmente para agregar em toda uma vertente, e acima de tudo, cada manifestação religiosa vai trazer o seu conceito de paz, de harmonia, de amor, de prosperidade, de caminhos, de fé, né? Porque a fé, ela não tem distinção, a fé, ela está em todos os lugares, né? Você pode ser simplesmente uma pessoa que não tem nenhuma manifestação religiosa ou não segue nenhuma doutrina, ou seja lá como você queira denominar, mas você ser uma pessoa que tem a fé. Então a fé, ela é distinta, ela está dentro de cada um de nós, né? E o principal de tudo, que muitas das vezes quando eu estou nas faculdades, que eu estou falando sobre, que eu sempre trago a palestra de divisor de águas, porque para mim realmente a divisor de águas é quando eu consigo plantar no coração das pessoas uma sementinha. E essa semente é chamada de cultura de paz. Independente do que você goste, independente do que você acredita, eu também preciso aceitar e, acima de tudo, respeitar, né? Na verdade, não é uma aceitação, é o respeito. E a partir do momento que eu respeito o teu credo, a partir do momento que eu respeito a tua crença, a partir do momento que eu respeito o teu sagrado, eu também estou me respeitando. E isso é de uma forma grandiosa para todos. E aí, quando eu planto essa sementinha da cultura de paz, eu venho dizer que nós não precisamos estar separados, muito pelo contrário. Vamos todo mundo junto. Um grande marco que a gente tentou fazer na caminhada em defesa da liberdade religiosa foi tentar juntar várias religiões, né? Várias denominações religiosas, doutrinas, seitas, seja o que for. A nossa intenção, na verdade, era que todo mundo pudesse estar de mãos dadas e dizer o quão grande é o contexto religioso nessa capital de fé, que realmente ela é considerada como capital de fé, porque tem base fundamental para isso, né? E eu acredito que lá na frente, e principalmente depois dessa pandemia, né, mexeu muito no coração de muitas pessoas, muito na mente das pessoas também, para compreender que a vida, ela é um fio. E se a gente não souber andar por esse fio, a gente cai de uma forma muito tranquila. Então, para que segregar? Para que tanto ódio? Para que plantar uma cultura de ódio no coração dos outros? Para que subir num púlpito, ou num palanque, ou num altar, e tá trazendo discurso de ódio para a religião alheia, né? Eu acho que você, enquanto dirigente, você enquanto sacerdote, você enquanto, seja lá como seja a denominação de sua manifestação religiosa, jamais deve subir num palanque, num púlpito, num altar, num PG como o meu, e tá trazendo uma cultura de ódio ao invés de plantar a cultura de paz. E aí isso é o que eu acredito, de uma forma muito grandiosa. Até porque todas as manifestações religiosas, doutrinas e seitas, ela tem um princípio, a caridade. Ajudar aquele que necessita, resgatar a fé no coração das pessoas, para levar a um caminho de evolução. A evolução é o grande quê da situação, é a grande chave da coisa. E eu lembro de uma fala muito grandiosa que Pai Joaquim das Almas, que é o preto velho da minha casa, diz. E ele trouxe isso para todos de uma forma muito bela.
né, depois de um trabalho muito extenso, de muitos pacientes, ele disse: meus filhos, a evolução não é mais um mistério divino, e sim uma necessidade humana. Evolução não é mais um mistério divino, e sim uma necessidade humana. E aí eu encerro minha fala nesse momento trazendo essa frase tão bela de Pai Joaquim das Almas. Estou aberto a perguntas. Falei muito, né? Eu falo demais. Fiquem à vontade. Eu tenho duas perguntas. Tranquilo. Tá? Elas são bem distintas mesmo. O senhor mencionou na sua fala esse ataque à sua casa, né? E isso gerou uma mobilização. Inclusive eu estive lá, foi naquele dia que eu te conheci em 2017. Justamente. A pergunta é, né, 3 anos e meio aí, uma das perguntas é: o que mudou depois dessa ameaça em relação ao seu terreiro e à comunidade? Né? A primeira pergunta é essa. A segunda é, e se for possível, se puder trazer um pouco o histórico da Umbanda em Juazeiro do Norte. Não se trata de dizer terreiro tradicional ou não. Todos merecem respeito, pode ter sido aberto ontem. Mas eu queria só um pouco o histórico para eu compreender melhor. Bacana. Então vamos para... Maravilha. Então, Alex, vamos para a primeira. Desde já, muito obrigado, porque realmente você fez parte desse momento, então foi muito grandioso. E, na verdade, o que mudou, né? O que mudou, na verdade, foi que eu trouxe para os médios da minha casa coisa que eu já falava antes e já trabalhava enquanto processo de militância. Não achem que levantar a bandeira branca de Oxalá, a bandeira branca da paz, será fácil. Não achem que vestir o branco que você coloca nas indumentárias da nossa casa vai ser simples. Porque não será. Será sempre um processo de resistência, será sempre um processo de luta e de afirmação e reafirmação constante. Embora, se você pautar a sua jornada de vida dentro da verdade, dentro do despertar da consciência e dentro de um saber pautado na fé, tudo que vier de contrário ao seu redor vai ser dissolvido da melhor forma possível. Entende? Então, a primeira coisa que eu trouxe logo após que nós nos reunimos no dia seguinte, que aí era foi a reunião para saber, e agora, o que é que a gente vai fazer? Né? E aí, obviamente, causa aquele temor, porque houve uma ameaça de morte. Iriam entrar lá dentro atirando em todo mundo, né? Houve uma ameaça de morte, realmente, quanto a isso. O Netinho também, que estava presente nessa situação e viu todo o caso, e, na verdade, agregou em um processo árduo de discussão. Agregou as casas se mobilizarem e as pessoas que outrora achavam que simplesmente poderia falar o que bem quiser ou ameaçar o que bem entendia ameaçar, a pancada do é diferente. Porque foi a público, foi às redes sociais, foi à televisão e houve toda uma mobilização. Inclusive a gente fez mobilização na praça da prefeitura, com cartazes, com banners falando sobre isso. Então isso se tornou público. E aí as pessoas começam a entender que, opa, tem determinado campo que eu não posso mexer. Entende? E nossa casa não parou. Ela só cresce cada vez mais e vai continuar crescendo. Entende? Independente, pode acontecer, joga bomba nuclear. Não interessa. A casa ela vai continuar. Sabe? De uma forma muito, muito grandiosa. De um trabalho muito belo. Lembrei também de uma outra coisa que o Pai Joaquim também falou. As paredes, elas não nos definem em nada. As paredes e o teto é só para nos dar suporte e subsídio de trabalho. Mas, se houver um dia, alguma situação que essas paredes caiam, eu não tenho problema nenhum de trabalhar debaixo de uma árvore. E eu vou atender os pacientes da mesma forma. Eu não vou parar. Então, eu trago tantas falas de Joaquim porque elas são muito pertinentes no processo de resistência, no processo de entendimento, né, de trabalho, de luta, de vamos construir, vamos fazer, e se alguma coisa der errado a gente adapta, a gente vai trabalhar. O que importa é a manifestação do Espírito para a prática da caridade, é auxiliar as pessoas que tanto necessitam e que buscam a nós de uma forma muito, muito grandiosa. Né?
E eu acho que respondi ou... Respondeu sim. Maravilha. Que bom que está contemplado. Na segunda vertente, a segunda pergunta é sobre o histórico da Umbanda em Juazeiro, né? Cara, sinceramente, o que acontece? Existem alguns livros, né? Eu não vou me recordar agora de cabeça, que falam um pouco sobre o contexto religioso de Umbanda dentro de Juazeiro do Norte. Porém, existem pessoas que são muito exponenciais em Juazeiro, que é o nosso registro de pessoas mais velhas dentro da religião, né? Que são pessoas vivas, né? Ainda estão vivos. São mulheres e homens que trabalham dentro da Umbanda Sagrada de uma forma muito árdua e muito bela dentro dessa cidade. E a Umbanda em Juazeiro do Norte, ela sim tem muito mais de 80, 90 anos em Juazeiro, muito mais. Que realmente essa cidade, ela desde o processo inicial, do momento do surgimento, desde a rezadeira, que como aqui é uma cidade de fé, muitas rezadeiras, muitas mesinhas, muitos rezadores já cultuavam o seu sagrado dentro dos seus quartinhos, né? E eu posso dizer que aquele cultuar também não era uma forma de cultuar Umbanda? Claro que sim, claro que sim. A gente não precisa padronizar, até porque a Umbanda ela não tem padrão. Nós vamos pegar aí hoje uma variedade de Umbandas muito forte. Nós temos Umbanda Terecô, Umbanda Molocô, Umbanda Sagrada à Luz de Zélio de Moraes, Umbanda Holística e assim vai, né? De acordo com que a Umbanda foi atingindo novos estados, ela foi se adaptando de acordo com a necessidade. E aí é muito como eu costumava dizer. Ó, eu lembro de uma situação que quando eu nasci doentinho. Nasci prematuro de 7 meses, ó, nem se cria, tá vendo? Nasci de 7 meses e minha mãe conta muito essa história. Ela levou para um rezador lá no caminho do Horto, chamado Seu Manel. E esse rezador, mamãe dizia que ele tinha um quarto onde tinha várias imagens de pretos velhos, de caboclos, várias imagens. E ela hoje, quando ela chega lá em casa, lá no terreiro, ela diz: olha filha, eu lembro desse, porque eu vi lá na casa de Seu Manel. E quando eu me entendi por gente, que ela contou de toda a situação, eu dizia: gente, olha, desde o início eu era tratado e cuidado por uma pessoa de espiritualidade. Então o Seu Manel, com certeza naquela época, isso quando eu tinha 7 meses de idade, né? Hoje eu tô com 32. E Seu Manel, ele já cultuava os mentores. Poderia não ser dentro dos padrões, como um terreiro aberto, convencional, com todas as firmezas, com mina, com pejico, com mieira, todos aqueles padrões, né, que a gente coloca e é necessário também, não estou desconsiderando, mas a gente também precisa entender que fora desse padrão que é imposto, que é colocado, já existia rezadores e rezadoras e homens e mulheres que nunca teve contato com sacerdote nenhum, mas sempre teve contato com a espiritualidade. E eu não posso discordar em dizer que não é uma pessoa de Umbanda, que não é uma pessoa de sagrado, que não é uma pessoa de Jurema. Por quê? Né? Porque eu não tive um sacerdote que me consagrou. Cara, mas tu tem teu sagrado, tu já trabalha com teus mentores, independente disso, entende? E eu acho que a religião é importante por um veículo, ela é. Mas também a gente não pode colocar uma venda nos olhos e dizer que somente aquilo é o caminho. Entende? Porque eu lembro muito bem, principalmente naquela região do Horto, eu sempre ouvi uma história de uma senhora que ela mal saía de dentro de casa. Mas ela incorporava em casa e atendia pessoas da comunidade, tratava e curava pessoas da comunidade. E essa mulher nunca teve contato com pai de santo nenhum. E trabalhava para a espiritualidade, entendeu? Então, assim, independente de normas ou enfim, né, hoje padrões, como a gente sempre coloca, espiritualidade sempre existiu. Sempre trabalhou. Zélio de Moraes, vamos lá. Quando eu falei de Zélio de Moraes, né, 17 anos de idade, começou a incorporar e começou a trabalhar. Foi ele, Zélio de Moraes, advindo do espírito do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que fundou a Umbanda. Quem era o pai de santo de Zélio de Moraes? Quem era o zelador de Umbanda de Zélio de Moraes? Então isso pode acontecer, né?
A gente tem que tirar um pouco os preconceitos e falsos conceitos de muitas situações. Eu acho que tudo é discernimento. Para mim, tudo é discernimento. Muito tranquilamente eu falo isso. Pronto. Fiquem à vontade. Manuel, primeiro agradecer pelo aceite ao convite em participar do projeto. Muito obrigado. Acho um tema importantíssimo a ser debatido. E a minha questão eu queria fazer uma pergunta relativa ao episódio, né, que aconteceu esse episódio de agressão, de ameaça. Sim. Que houve, retornar esse assunto, que era qual foi a reação da comunidade no entorno da casa, sabe? Se eles apoiaram de imediato vocês, né? Os vizinhos. É isso? Exato. A comunidade ali que não necessariamente é a praticante. Sim, né? Sim. E qual foi a ação imediata do poder público? Tipo assim, se eles apoiaram, assim, se eles deram suporte imediato ou somente após o protesto, a manifestação, a carta de repúdio, a denúncia, por vários meios foi que houve essa mobilização. Numa segunda parte, nessa questão de intolerância religiosa, né? A gente tem as religiões de matriz africana aí na ponta do preconceito religioso. E aí eu queria perguntar aqui na cidade se você sabe de alguma reunião que há entre os líderes das várias religiões, né, que convivem aqui na cidade, como você aí pontuou, algumas delas, né, o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, o umbandismo e por aí vai. Se há algum tipo de diálogo, né, não só após que acontece uma situação, né, de preconceito ou de violência, mas se antes, para prevenir, para conscientizar a população em termos da liberdade, como você bem colocou, que é uma questão de direito, liberdade religiosa, né? Então, se esses sacerdotes de cada religião, se eles se reúnem de alguma forma, né, para dialogar sobre práticas, sobre formas de combater a intolerância. E mais uma pergunta ainda, né? Eu vou esquecer. Na tua visão, né, confrontando duas expressões que tu utilizou, né, que é a cultura de paz e a cultura de ódio, né? Ou seja, e trazendo isso para a religião, então, né, porque fica muito abrangente, então falar cultura de paz entre as religiões, entre os praticantes e não praticantes, e entre os praticantes das diversas, e a cultura de ódio entre as religiões, etc. Na tua opinião, contrapondo esses dois conceitos e olhando para a realidade, né? Qual está ganhando, né? Quem está ganhando, né, atualmente? O que é que a gente tem à frente, né? O que está a cultura de paz ou a cultura de violência? Tranquilo. Vamos para a primeira pergunta. Me refresca a memória, que eu não estou muito bem de memória, não. Pronto, foi a comunidade, sim, sobre a comunidade, o processo do... Tá. E a segunda que está conectada é sobre a polícia, sobre o poder público, entendi, né? Se eles tiveram uma ação de proteção imediata ou foi só após as manifestações de vocês? Uhum. Vamos lá, o que acontece? Logo após que aconteceu esse episódio, eu obviamente, né, entrei em contato com o dono da casa, o rapaz que cuida, que é uma pessoa incrível, seu Carlos. Desde já quero lhe agradecer por tudo que o senhor vem fazendo por nós, tá? A comunidade Umbanda Filhos de Fé realmente fica muito feliz pelo seu carinho, pelo seu afeto conosco, e por todo o bairro Betolândia também, por nos abraçar de uma forma tão carinhosa, e até porque também atendemos muitas pessoas do bairro Betolândia, do próprio bairro em si. Então a comunidade também está presente dentro da comunidade, e isso para mim é muito belo, muito grandioso, e minhas portas sempre estarão abertas para todos, o que desejar e o que estiver ao meu alcance. E nessa vertente, logo após esse episódio, eu entrei em contato com o seu Carlos e falei, e logo ele entrou em contato com os vigias da rua, com essa preocupação, né, de possíveis ataques posteriores. E quando a gente percebeu, esse ataque meio que foi vinculado a um vizinho que morava em frente à nossa comunidade, um pouco afastado, mas era quase em frente, e que ele era de determinada prática religiosa,
e entrou em contato com outras pessoas de ruas mais abaixo, e esse pessoal foi e falou aquilo. Só que a gente não quis ir adiante, porque realmente a gente tornou isso público e chegou ao entendimento dele e tal, e a gente continuou. Porém, infelizmente, em alguns outros trabalhos, esse nosso vizinho, que desde já digo, não tenho nenhum problema com ele, é uma pessoa que tem o meu respeito, também tem até porque eu já o conhecia, mas foi falho naquele momento. E a gente precisa entender a falha humana também, né? Enfim. Até porque não houve algo a mais, não houve mais nada referente a alguma coisa. Só o que houve foi que em momentos de trabalho que estava tendo na comunidade, e era pontual assim, ia começar o trabalho, quando o pessoal começava a chegar na rua, eles já se mobilizavam, pegavam violões, ia lá pra cima da varanda e cantava louvores altíssimos. Que pra mim, maravilha, você está cantando seu louvor na varanda de sua casa, né? Só que todo o trabalho era marcado, era pontuado. Quando tinha trabalho na comunidade, era o louvorzão, truando, maravilha, que bom. Você estava saudando o seu sagrado também. Isso não nos atinge em nada, porque nosso tambor continuou tocando. É um fato. E referente a isso, saindo dessa vertente, que também tivemos amparo da comunidade, até porque chegaram junto, conversaram, seu Carlos conversou muito, todos os vizinhos ali conversando. Então prova essa que não está mais na frente da minha casa. E saindo disso, quando se tornou público essa situação, não posso deixar de falar nisso, mas é verdade, muitas casas em Juazeiro, muitas casas, porque se eu for falar nomes de casa vai ser complicado, porque aí às vezes eu vou esquecer de uma, né, e aí fica meio chateado. Mas muitas casas em Juazeiro se prontificaram, inclusive o Alex estava presente, o Netinho também estava presente, que no outro dia fizemos uma reunião lá dentro da comunidade, onde vários representantes de casa foram lá para casa. A gente discutiu conversou sobre a situação, professores, enfim. E isso se tornou mobilização. O poder público entrou também nessa situação a partir das figuras que estavam enquanto representante também do poder público. Principalmente o pessoal do SEDEST, que naquele momento estava do núcleo de igualdade racial, né, que posterior se tornou o conselho. Então hoje o Juazeiro do Norte tem um conselho que representa todas essas manifestações religiosas em todos os aspectos, até porque na vertente do Conselho de Igualdade Racial, e aí vai entrar em outros aspectos também no contexto religioso. Então hoje o Juazeiro contempla isso, e na situação em questão, o Conselho também chegou junto, né? E aí entrou em contato com outras pessoas de fora, pessoas de Fortaleza, e foi aquele movimento, né? Graças a Deus, graças aos orixás, graças aos nossos caboclos e pretos velhos e todos os mentores, que tudo se tornou de uma forma grandiosa e a gente fez um trabalho muito belo. Então não posso dizer que do setor público não teve uma determinada assistência, porque existiam pessoas de manifestações religiosas que estavam e chegaram junto, né? E foi grandioso esse trabalho, né? Graças a Deus tudo fluiu. Passando disso, a terceira pergunta é se há um diálogo entre os sacerdotes, Sim. as diversas religiões, que em prol acontece? de diretrizes e práticas para combater a intolerância religiosa. Durante os anos de 2018 e 2019 aconteceram muitas reuniões em CRAs, aconteceram muitas reuniões na própria SEDEST, enfim, em vários espaços onde convocava vários líderes religiosos para conversar sobre. Inclusive teve até mesas que eu fiz parte, que tinha um evangélico, que tinha um judeu, que tinha um padre, um espírita e assim vai. Um babalorixá, um ialorixá e um sacerdote de umbanda ou um mestre juremeiro, né? Então houve sim vários momentos de discussão, de conversas, de problematização, e a grande intenção que eu sempre trouxe em todas as minhas falas foi: vamos plantar uma cultura de paz no coração dos nossos discípulos. Se você está no púlpito, se você está no altar, se você está no PG, se você está no congá, todos vão estar olhando para você, porque você é o líder religioso daquela manifestação religiosa. Então, plante essa cultura de paz.
implante um entendimento de respeito da diversidade religiosa. Porque o que você falar, todos vão reproduzir. E se você fala contrário, todos vão reproduzir também. Porque vem você a imagem, né? A imagem de liderança religiosa. Então, se meu líder diz isso, eu vou reproduzir porque é a verdade absoluta que eu agrego. Então, a gente tem que ter cautela e discernimento. Então, muito isso eu discuti e questionei, porque eu sou uma pessoa de questionar mesmo, não vou me calar. Quando eu entendo que as situações elas se tornam extremamente grosseiras e às vezes falta um pouco aí de plantar humanidade. Eu acho que o fator humanidade é uma coisa que não tem como medir como termômetro. Você tem que ter. É teu. Se você não tem, você tem problema. Você tem você precisa de tratamento urgentemente. Assim. Então, é mais ou menos nessa vertente. Eu tenho uma pergunta para fazer, assim, mas antes eu queria fazer uma consideração. A gente vive num país que a diversidade religiosa é imensa, né? Porém, existem duas religiões que são bem dominantes, que é o cristianismo, tanto católico como protestante, né? Inclusive essas duas religiões, elas têm representatividade no Congresso e também tem concessões de TV, eles têm uma influência absurda diante das demais religiões. Nesse sentido, assim, dessa questão dessa representatividade, eu gostaria de saber, assim, fora a marginalização histórica. Marginalização histórica das religiões de origem africanas e ameríndias, fora essa marginalização, o que ocorre dentro dessas comunidades, dessas religiões espiritualistas, para elas não atingirem a representatividade, a concessão pública de uma TV, de uma... como é que eu posso dizer? Falta unidade, eu queria entender fora a marginalização histórica. Tranquilo. Que já é um fator, né? Mas para além disso, o que é que ocasiona essa... É o que acontece, assim, eu vou falar o que eu penso, tá? Não é a verdade absoluta, até porque cada um tem o seu entendimento sobre o processo aí de expansão de sua manifestação religiosa. Porém, a Umbanda que eu pratico, a Jurema que eu pratico e o culto a Exu que eu pratico, ele não é proselitista. Eu não tenho interesse nenhum de estar nas praças e nas ruas chamando fiéis. Eu não tenho, de fato, de bater de porta em porta para falar sobre o meu caboclo e meu preto velho, né? Até porque a minha manifestação religiosa, na qual eu sou sacerdote, nós temos todo um trabalho vinculado a preparo mediúnico, evolução espiritual, conceitos sobre vertente de verdade dentro da espiritualidade, tratamentos espirituais, e eles são extremamente profundos, né? Porém, com essa grande ferramenta que é a internet, a Umbanda, a Jurema, o Candomblé, o culto a Exu e muitas outras religiões e doutrinas, elas se tornaram muito mais fortes e extremamente públicas também. Porém, para mim, eu acho que, para mim, tá? Por favor, para mim eu acho que tudo tem um limite, né? Eu acho que eu devo usar as redes sociais, até porque eu tenho o Instagram da minha comunidade, que é a comunidade CUF, e tem um canal da minha comunidade que eu falo sobre a minha casa e falo sobre a Umbanda, sobre Jurema e sobre culto de Exu. É um canal do YouTube. Então, querendo ou não, eu uso a ferramenta e ela se expande a nível mundo, né? Porque qualquer pessoa pode acessar. Mas eu acho que perpassar os limites, você utilizar dessa ferramenta para autopromoção ou para venda, comercialização da tua manifestação religiosa, isso é o que eu penso. Não faço. Eu já acho que isso você já foge de princípio. Aí o princípio de entendimento, porque você vai entrar no proselitismo de todo jeito, né? Você vai se autodivulgar e você vai estar na faixinha, na placa, no cartaz, vem que aqui eu curo,
que aqui eu trago teu amor de volta, que aqui eu quero isso, gente. Para. Isso é insanidade. Isso é insanidade. Pra mim, isso é insanidade. Então eu não consigo pensar dessa forma, né? Então é justamente isso, né, Tino? O motivo pelo qual essas manifestações religiosas de matriz africanas e afro-indígena e a manifestação de Umbanda que é brasileira, precisamos refrisar isso. Umbanda é brasileira, primeira religião institucionalizada brasileira. Fato. E aí a gente precisa entender isso, para não misturar Lé com Cré e lá na frente bugar tudo na mente. Até porque foi fundamentada no Brasil, deu-se origem no Rio de Janeiro, na cidade de Neves, em 1908, no dia 16 de novembro de 1908. Então, agregou sim culturas, agregou sim mentores, agregou sim formas de trabalho, mas ela não se originalizou em África, ela se originalizou no Brasil. E ela é institucionalizada brasileira. E a gente precisa entender isso. Do mesmo jeito que a Jurema também. Só que a Jurema ainda não é considerada como religião. A Jurema é culto. Porém, muitos mestres juremeiros estão tentando, aí dentro dos congressos, né, fazer todo um trabalho de documentação, de tudo, de base teológica, para que ela se torne religião. Mas ainda não é considerada como religião. Mas é um culto brasileiro. E aí a gente precisa entender também. Só fazendo uma consideração. Sim. Foi exatamente nesse viés a minha pergunta. Porque, por exemplo, eles estão correndo atrás de uma representatividade no Congresso para ser visto como religião. Aí é exatamente... Isso enquanto a Jurema. Mas não só com relação à Jurema. Esse aí é um ponto. Mas existem vários outros que a representatividade se faz pertinente. Sim. E não é o proselitismo que tipo assim, eu entendo que as outras religiões, não julgando-as, existe um proselitismo. Mas se divulgam muito bem, sim, estão na mídia. Tudo bem, exato. E não é o fator de você ser visto e você ser representado que vai fazer você ser proselitista, mas você pode ser um esclarecedor e atingir mais pessoas esclarecendo. Também. E nesse contexto, por exemplo, olha como é necessário essa representatividade para poder quebrantar também a marginalização histórica. Fato. Com certeza. Mas pautando naquilo que tu perguntasse, na vertente, por que não é tão popular, por que não é tão conhecida? Não vai entrar em outro viés a não ser isso, entendeu? Porém, quanto mais a gente conseguir unir forças, quanto mais a gente tiver lado a lado, todo mundo de mão dadas, a gente consegue massa, né? E a gente consegue essa massa de uma forma muito grandiosa. Só queria fazer uma observação, né? Que as religiões cristãs, elas são também religiões missionárias, né? Sim. Então elas tendem a se expandir, tentar converter as pessoas, e por isso ela acabou se expandindo e crescendo da forma como cresceu, diferente como você está colocando, né? Que há o umbandismo, né? E dentro dessa colocação que Neto faz, né, cabe até uma observação, uma crítica, que houve a uma fala do atual presidente, que foi dizendo que a próxima pessoa indicada para o Supremo seria uma pessoa de religião X. E aí a gente cai naquele problema de separação entre Estado e religião, Estado laico. Quando as pessoas são eleitas, Estado laico já se quebrou faz tempo. não pelas qualidades delas administrativas ou pela representatividade em termos de bem comum, independente da religião, e sim pela religião, a gente cai em alguns problemas que a gente está passando atualmente. Então é muito mais importante, já que a ideia da religião, né, é uma prática espiritual, né, uma evolução, a busca da evolução. Buscar estar justamente respeitando as outras religiões e estar separado do Estado, em termos de o Estado funciona como uma estrutura que dá suporte às pessoas no que tange a sua dignidade e a seus direitos, né? Se está lá um determinado grupo de determinada religião e diz essas pessoas dessa religião têm esse direito e essas outras não têm, então a gente tem uma mistura entre Estado e religião, e a gente já tem historicamente o grande problema que deu, né? Com certeza. Você está certíssimo quanto a isso. E essa colocação ela é extremamente pertinente,
que é justamente um processo histórico, gente. A gente não tem como fugir de toda essa base histórica, de todo esse processo de invasões, todo esse processo de domínio de poder, que infelizmente algumas manifestações religiosas realizam. E isso não é somente a priscas eras, não. Isso acontece na atualidade, domina mesmo. Chega em comunidades e dominam. Principalmente uma coisa que eu digo, olha gente, eu gosto de falar disso, mas enfim. Por favor, por amor de Deus e por todos os deuses, não entre nas comunidades indígenas para simplesmente dominar e trazer a luz da tua religião para aquela comunidade indígena. Porque está dizimando nossas comunidades. Não só isso. Posso falar, né? Como esse governo ilegítimo, que está bem complicada a situação, está cada vez mais dizimando as nossas aldeias. E hoje eu vejo fotos, calendários de batismo de índios, enfim. Tem um senso. As tribos indígenas, os aldeamentos indígenas, têm a sua cultura própria, têm o seu sagrado próprio. Não precisa que ninguém chegue lá e fique dominando aquele espaço. E muitas das vezes faz aquela velha troca de favores para chegar até lá dentro e fazer uma dominação. Né? Então, assim, isso é muito complexo. Muito complexo. Eu acho que eu trouxe uma fala que seria pano para manga para milhões de discussões. Porque tá ao além, tá ao extremo. E cada vez mais a gente desapropria os donos dessa terra. Porque os donos dessa terra é o índio. Estamos desapropriando os donos dessa terra. Eu queria resgatar uma das perguntas que eu tinha feito. A última, né? Lembra? Exato. Que foi dentro dessa questão de cultura de paz dentro das religiões. Sim. E cultura de ódio, que a gente sabe que infelizmente também há uma cultura de ódio. E dentro das religiões, ou de algumas religiões, através de algumas pessoas, infelizmente, né, qual a tua visão desse conflito hoje, dessas duas forças, né? Como é que tá o Brasil? Tá mais para a cultura de paz ou para a cultura de ódio dentro desse viés de intolerância religiosa? Infelizmente está muito mais para a cultura de ódio do que a cultura de paz. E a culpa é nossa, sacerdotes. Tá? Por que a culpa é nossa? Porque somos nós, quem somos a liderança, e estamos nos púlpitos, nos palanques, nos pejis, nos altares e falamos para os nossos discípulos. O que a gente fala é representativo. Entende? E os nossos discípulos vão agregar aquilo como uma verdade. Pode não ser absoluta, mas vão agregar como uma verdade, porque vê em você uma liderança religiosa. E principalmente porque tem um laço afetivo muito grande, que é o laço de fé. Então, não, aquele é o meu sacerdote, aquele é o meu padre, aquele é o meu pastor, aquele é o meu... Enfim. Então, cuidado com o que a gente fala perante os nossos discípulos. Porque se você planta a cultura de paz, se você planta o amor, se você planta o respeito, se você planta o entendimento da diversidade religiosa, na qual é de direito, o teu discípulo vai ter essa maturidade. Mas, se você está lá e diz que religião fulano de tal é a religião do demônio, que fulano tal ou a religião tal é o execrável de uma sociedade, não contempla Deus, não tem Deus, não tem o sagrado na qual você acredita, e você tem que massacrar sim, você tem que tentar puxar aquela pessoa para si, você não pode realizar nenhum trabalho que seja... Porque eu passei por essa experiência. Daqui a pouco eu relato sobre isso.
Você não pode realizar um trabalho para aquela pessoa porque aquela pessoa é da outra religião. E todo o seu trabalho é voltado a Deus. Então isso é representação essa fala é representatividade daquele humano? Não. É representatividade do quem está lá, ó, falando. Que ele escutou. Do líder religioso dele. E ele vai reproduzir. Porque meu líder religioso falou isso. Porque é a fé que eu sinto como a verdade absoluta. Então eu coloco a culpa pra gente. Quer ser um líder religioso? Primeiro de tudo, respeito. Você pode não aceitar. Porque na verdade ninguém precisa aceitar nada. Mas respeitar é obrigatório. É obrigatório. E respeite o sacerdócio que o outro tem. Para que o outro respeite o seu sacerdócio. Porque eu respeito todos os sacerdotes. E espero que todos me respeitem. É um fato. Eu não consigo me calar, liga o que der. Manel, não tem, é só um registro, só uma consideração. Não tem como ouvir toda essa sua fala, sabe? Bem articulada e esclarecedora. Esclarecedora no melhor dos sentidos. E não me lembrar, né, dessa questão da representatividade na Câmara dos Deputados e tal. E lembrar de uma lei que o Jorge Amado, o grande escritor baiano, criou, digamos assim, e defendeu, não sei bem o termo técnico, na Constituição de 1946, que é uma lei que determina a liberdade de culto religioso. Então, assim, veja quantos anos já se passaram, quase 80 anos. Né? E ainda é uma luta constante. E é uma luta constante. E esse problema também de Constituição em cima de Constituição, às vezes uma anula a anterior, embora essa lei tenha prevalecido. Era só esse o registro, como eu disse. Era só... Sim, dá um adendo nessa situação. E é isso, é importante a gente entender isso. São princípios básicos, gente, de humanidade. Sabe? Eu coloco como princípio básico de humanidade. E aí é discernimento, cara. É discernimento. É como eu sempre digo assim, se você humano não tem princípios básicos de dentro de fator humano, você precisa de tratamento. E aí é o perigo para quem está aqui, falando para milhões, falando para muitos. Porque às vezes pode não ser uma pessoa de sanidade mental. Né? E aí é bem complexo. Assim, só para complementar, que eu esqueci, o Jorge Amado na época era deputado federal, pelo estado de São Paulo, apesar de ser baiano. Maravilha. Algo a mais? Posso encerrar? Pronto, então maravilha. Então eu quero agradecer ao Rock Bar, ao Léo, ao Welton, a todos que estão assistindo também esse momento, tá? Dizer que é um imenso prazer estar aqui nessa casa que tanto me contempla, que passei noites a fio de conversas grandiosas. Eu acho que o Raul, ele tem essa essência mesmo de juntar amigos e a gente discutir, problematizar, conversar sobre múltiplos assuntos, vários, né? São vários temas. E dizer que quanto mais projetos como esse existirem, vai auxiliar para que a gente possa trazer um pouco da luz de conhecimento, de esclarecimento, expandir o nível de consciência e, acima de tudo, plantar aqui, ó, dentro do coração, amor, paz, harmonia, respeito, tolerância. É tudo isso, extremamente importante. São fatores e princípios básicos do humano. Volto a dizer, se você não tem isso, se trate. É necessário. Porque o outro não tem culpa disso. Da sua patologia ou da sua doença. Então, vamos cair na real, vamos entender que é necessário. Então, analisa tudo, vê. Principalmente nós estamos na... Olha, meu filho.
Principalmente nós estamos numa cidade como essa, que é Juazeiro do Norte, onde eu tenho um afeto. Sou filho natural de Juazeiro, nasci aqui. E é sim a capital da fé. Eu sonho e acredito que um dia nós vamos fazer um grande movimento onde todas as manifestações religiosas vão estar com seus representantes e a gente vai mostrar para todas essas cidades e para o mundo que nós plantamos uma cultura de paz aqui dentro e que a gente convive com harmonia, com respeito, com resiliência, com vários fatores. E eu acredito que isso vai acontecer. Sabe por que eu acredito? Onde muitos pegam e dizem, você está devaneando demais, você sonha demais. Por que eu vou acreditar na coisa ruim? É ao mesmo tempo que eu penso na coisa ruim, eu estou pensando na coisa boa. Eu vou só perder meu tempo pensando no ruim, então eu vou pensar no bom. Porque eu vou plantar dentro de mim um bom, né? Então se eu falo de uma plantação de cultura de paz, primeiro tem que começar por mim e não pelo outro. E é um fato. Então muito agradecido a todos. Sou o Manuel Santos, sacerdote da comunidade Umbanda Filhos de Fé. Quero mandar um beijo imenso a todos os meus filhos e minhas filhas. Muito agradecido por tudo, a todos os meus irmãos e a meu pai da Casa da Caboclo Iracema. Dizer que é um prazer estar nesse projeto e precisar de mim, estarei aqui novamente. E um beijo a todos vocês, clientes, amigos do Raul Rock Bar. Beijão, muito obrigado. Arrasou.